Oi, turma mega do Senhor, como é que vocês estão? Na benção? Glória a Deus. Eu sou Paulo Isidório e hoje a gente vai falar sobre a 10ª lição. E o tema nosso vai ser Faça a sua parte. Amém? Vamos estar orando para iniciar a nossa aula, que eu creio que o Senhor vai falar muito aos nossos corações. É um tema muito lindo, muito bacana, que a palavra do Senhor nos ensina de forma clara e objetiva. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela vida de cada um dos nossos, papai querido, aluno. Que o Senhor possa falar os corações deles, que o Senhor possa falar, papai querido, em nome de Jesus, trazer à mente deles tudo aquilo que está na luz da tua palavra. Fala, Senhor, com os teus filhos, que possa ser uma aula abençoada para abençoar os seus filhos e para a gente crescer junto em nome de Jesus. Amém, galera? Então vamos lá. Na sua revista aí tem uma história muito bacana e eu vou falar sobre ela no início. Aí conta sobre uma história que lá na África, né, existe um grupo de gorilas. E nesse grupo de gorilas sempre tem um líder, né? E esse líder sempre é o mais experiente e pode ser também o mais forte. E aí conta essa história sobre esse grupo de gorilas, né? E fala também sobre a questão do líder, desse papel de liderança não ser algo fácil, porque ele tem que ir atrás do lugar onde tem comida, ele tem que dar segurança para todo esse grupo e também é obrigação dele a unidade desse grupo. Então ele conduz esse grupo, né? É ele que é responsável por esse grupo. E é interessante que lá também fala que todos ali respeitam ele e obedecem a ele para o bem de todos. É isso que eles entendem, né? E certa vez tinha ali um jovem gorila, né, que gostava de brincar, gostava de correr, e ele saiu correndo e brincando pela floresta e ele, como se diz, era puxado a orelha dele sim, de vez em quando, só que infelizmente ele não gostava disso, né? Ele não gostava que corrigisse ele, ele não gostava que puxava a atenção dele, né? E certa vez ele saiu correndo, saiu brincando e foi muito longe na floresta. E ali, infelizmente, ele não viu que tinha um leão muito esperto. E esse leão muito esperto ficou olhando ele e o leão já sabia. Falou, opa, peraí, o gorila está aqui e ele não anda sozinho, o gorila anda em bando. Mas esse jovem gorila, ele estava andando sozinho. E ele andou e fez as traquinagens dele e corria para lá e brincava para cá, na floresta já longe de todo o bando. E à tardezinha ele já vinha voltando, veio e ele encontrou o bando novamente, o grupo novamente de gorilas. E quando ele chegou ali no grupo, ele não percebeu que o leão que havia visto ele, que estava ali atrás dele, escondido e observando, estava com vários outros leões. E quando ele chegou ali no grupo de gorila dele, os leões atacaram e começaram aquela briga, aquela correria, né? Corria para lá, para cá. E teve um leão que foi atacar ele. Na hora que o leão atacou ele, o líder do bando, o líder do grupo ali de gorilas, interviu e salvou o gorila ali mais novo, né? E aí tudo ali foi apaziguando, as coisas foi passando e os gorilas foram voltando para se reencontrar novamente, né? Mas infelizmente nem todos estavam ali mais, né? Muitos morreram nesse ataque, inclusive o líder dele. O líder desse grupo, né? Ele foi morto. E aí o grupo recebeu o jovem novamente, né? Eles não excluíram ele, receberam ele. Ele ficou muito arrependido de tudo que tinha feito, né? E o que aconteceu foi também que o grupo não mais
confiava nesse jovem. Essa é a história dessa lição. E aí eu gostaria que você tirasse esse momento para refletir sobre essa história, para refletir sobre essa importância desse líder, para refletir sobre a atitude desse jovem gorila, né? Para refletir sobre a atitude desse grupo, né? Depois de tudo isso ter acontecido. E é importante a gente destacar algumas perguntas para você já ir pensando, para a gente discutir na nossa aula no sábado, às 5 horas da tarde. Em nome de Jesus, desde já a gente espera vocês lá, eu, o irmão Fernando, esperamos você ali para a gente debater sobre essa história, sobre o tema que nós vamos falar aqui hoje, amém? Então pense aí, qual é o papel do líder dos gorilas? Qual é o papel de cada membro ali desse grupo? Pensa aí qual foi, né, ali a atitude daquele jovem gorila, né? Será que o jovem gorila cumpriu a parte dele? E para você, qual foi a sua conclusão? Qual foi o principal erro desse gorila mais jovem? Pensa sobre isso. O primeiro tema da nossa palavra, da nossa lição de hoje, é sobre autoridades. É importante conhecê-las. Em Romanos, capítulo 13, verso 2, diz o seguinte: aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então imagina o que a palavra do Senhor está nos dizendo. E olha o que diz também em Romanos 13, 1. Não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então nós temos que pensar muito bem, entender e compreender essa palavra que o Senhor está dizendo. Toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade foi por ele estabelecida. Quem for contra uma autoridade está se colocando contra Deus. Pensam. Os que insistem em desobedecer às autoridades trazem condenação sobre si mesmo. Então é muito importante eu e você entender que devemos obedecer às autoridades, né? E quais são essas autoridades, né, que Deus constituiu sobre as nossas vidas, Deus levantou sobre as nossas vidas, né? São os nossos pais, os nossos pastores, os nossos professores, né, os diáconos, os líderes, os árbitros, os policiais, os bombeiros, né, os vereadores, os prefeitos, os governadores, o presidente, né? Essas são as autoridades levantadas por Deus. O Senhor constituiu eles autoridades sobre as nossas vidas. Amém? A Bíblia é clara em dizer: as autoridades são instituídas por Deus. E você deve ser submisso a todas elas. Amém? As autoridades servem a Deus. É algo que a gente tem que compreender muito bem. Elas servem a Deus. O Senhor fala com elas e elas devem obedecer a Deus. Deus as usa para punir os insubmissos que praticam o mal e prejudicam a vida em sociedade. Então, assim, às vezes, né, nós achamos que não estamos fazendo mal a ninguém, mas na realidade, nós estamos cometendo algo que pode prejudicar todos nós, toda uma sociedade, todo um grupo, né? As autoridades são responsáveis por cuidar do bem comum de todos. Quando você desobedece a uma delas, pode nem perceber, mas está prejudicando outras pessoas, né? A gente viu aí a história aí do gorila e infelizmente foi isso que aconteceu, né? Ele achou que
deveria correr, deveria brincar, sem limites, sair para onde quiser, sem obedecer ninguém, a sua liderança, e infelizmente prejudicou a todos ali, né? Esse é o nosso primeiro ponto da aula. O segundo fala sobre pais, autoridades número 1. Isso é muito importante a gente entender, né? Nessa caminhada de discipulado, né, conforme a palavra diz, e de fazer discípulo, né? A gente sempre, no meu caso, trabalhei sempre com jovens, com adolescentes, eu sempre falava a eles, ó, em primeiro lugar, é seus pais. Seus pais são a autoridade de Deus na sua vida. Inclusive em Êxodo, capítulo 20, verso 12, diz assim: honra teu pai e a sua mãe. É interessante que aqui, em momento algum, na palavra diz que devemos obedecer os pais apenas quando concordarmos com eles. Não. Diz que devemos obedecê-los sempre. Eu e você temos que compreender isso. Devemos obedecer os nossos pais. Em algumas aulas passadas eu já contei um pouco do meu testemunho e falo para vocês que o meu sucesso de vida em todas as minhas áreas foi graças à obediência aos meus pais, né? Graças a ele, eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, porque eles são bênção na minha vida. Eles são a primeira autoridade de Deus na minha vida. Amém? Muitas vezes você pode não compreender a razão por que os seus pais mandam você fazer algo ou proíbem alguma coisa. Confie, Deus está usando os seus pais para cuidar de você. Oh, meu amado, eu e você temos que acreditar. Eu e você, na nossa turma mega, temos que confiar que Deus está fazendo através da vida dos nossos pais, que eles são a autoridade de Deus nas nossas vidas. Amém? E o terceiro e último tópico que eu quero falar aqui é sobre professores e líderes. O esperto é obedecer. Amém? Olha o que a palavra do Senhor diz. Oh, a palavra do Senhor é linda, meus amados. A gente tem que focar, cair de cabeça, ler a palavra, compreender, entender, sabe? Tirar as dúvidas. Nós estamos aqui para tirar as suas dúvidas. Com certeza o seu pai e a sua mãe também está para aí te ajudando a tirar todas essas dúvidas. E essa caminhada em conjunto, há um crescimento, meu Deus, que como a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E uma delas é essa, é obedecer à liderança constituída por Deus, né? Então, professores e líderes, o esperto é obedecer. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 13, verso 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. Meus amados, o que essa palavra quer dizer? É muito importante que você compreenda isso, que os nossos professores, a nossa liderança foi constituída por Deus, em primeiro lugar. Segundo, aqui diz sobre obedecê-los. O que acontece? Eu e o irmão Fernando e a sua liderança, os pastores, nós vamos prestar conta, entende? Deus vai cobrar de nós isso, a forma que nós cuidamos de você, a forma que nós lideramos, a forma que a palavra tem chegado até vocês, né? Isso é importante você entender. Mas o Senhor também fala para que eu e você, na posição de liderado, né, venhamos a ser refrigério, venhamos a trazer alegria à nossa liderança, sabe? Sabe como que você traz alegria aos nossos corações? Ouvindo a palavra, compartilhando a palavra, né, participando das atividades, participando das aulas no sábado, às 5 horas, online ali. É assim que vocês trazem alegria ao nosso coração. É dessa forma, é simples, é algo que acontece de forma natural, é nos ajudando a fazer com que as aulas sejam melhor a cada dia, né?
sejam dinâmicas, sejam algo que vocês compreendam, seja algo em nome de Jesus para vocês, para ajudar vocês a crescerem, porque enquanto vocês crescem, nós crescemos junto também, sabe? Então, assim, essa é a nossa aula. Faça a sua parte, em nome de Jesus. No sábado nós vamos nos encontrar para a honra e glória do Senhor, às 5 horas da tarde. Vai estar eu e o irmão Fernando ali. E vai ser uma palavra abençoada para a gente discutir todos esses temas, tirar a sua dúvida. Então anota a sua dúvida aí. Vamos lá, vamos crescer em nome de Jesus. Nós aguardamos vocês lá. Amém? Fique com Deus, um grande abraço. Estamos com muita saudade. Deus abençoa.